As pessoas estão comentando esse envio de 20 blindados para a fronteira. Né? Foram 20 blindados que foram enviados para a fronteira com a Venezuela, veículos do modelo Guaicurus, que vão sair do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná. E eles vão ficar no quartel do Exército em Boa Vista. A Polícia Federal também reforçou a presença já lá na região. O ministro da Defesa, o José Múcio, ele disse que essa operação já estava planejada para o combate ao garimpo ilegal, mas as unidades blindadas também poderão ser usadas para garantir a segurança na região. É coincidência, então? Já estava planejado isso? O Brasil, ou esses blindados enviados para lá, tem algum objetivo, hein, Josias? Só os descuidados acreditam em coincidências, né, Fabiola? Você sabe que a grande teoria dos militares é de que se você deseja a paz, você deve se preparar para a guerra. Então, isso aí faz parte da estratégia militar, né? Se você tem ali uma atmosfera eletrificada na vizinhança do Brasil, você manda lá para lá uns tanques, uns soldados a mais. Na semana passada já tinham mandado lá um contingente de 60 soldados, que é nada, né? Para essa zona de fronteira, agora mandam os tanques, como que a sinalizar, olha, estamos atentos ao que está acontecendo e não ficaremos passivos diante de uma eventual escalada. Agora, o argumento do Ministério da Defesa de que isso já estava programado, de que é preciso combater o crime organizado ali na zona de fronteira, ele poderia ser levado mais a sério, né? Porque, de fato, o crime organizado, sobretudo durante o governo Bolsonaro, eh, pintou sete na floresta amazônica, naquela região de fronteira, né? A bandidagem passando de um lado para o outro, o crime organizado prevalecendo sobre os órgãos de controle do governo em relação à exploração ilegal de madeira, ao tráfico de drogas. Então, seria conveniente que as Forças Armadas brasileiras exercessem, de fato, essa sua atribuição constitucional de proteger a fronteira para evitar a entrada de drogas, de armas, de criminosos. Então, se não é verdadeiro e, de fato, não convém acreditar em coincidências, seria conveniente para as Forças Armadas que mantivessem lá esse contingente, essa mobilização material militar, porque o crime ali pede esse tipo de mobilização, né? Mas, no momento, o envio de soldados e de tanques se deve a esse agravamento, a essa eletrificação que foi Uhum. promovida pelos arroubos do Nicolás Maduro na Venezuela. Sakamoto, queria te ouvir também, porque há uma expectativa de como Lula deve se posicionar diante disso, né? Lula, ele fez o café com o presidente há pouco, não falou sobre Venezuela, pelo menos o que eu vi até agora, ele não falou a respeito da Venezuela, ele tinha falado antes a respeito da Venezuela, que ele esperava o bom senso, que ele queria a paz. Né? Mas há agora uma expectativa. O que ele pode falar? Quais são as ações que o Brasil poderia fazer? De que maneira Lula deve se posicionar em relação às falas de Maduro, que agora ele fala isso para os Estados Unidos, saiam daqui. Alguém tem que se meter, a comunidade internacional tem que se meter nessa história da Venezuela, Sakamoto? Olha, Fabiola, antes de mais nada, acho que é bom fazer e reforçar, né, a mensagem de que não vai ter guerra, sabe? Ah, não vai ter, né? Não vai ter. O que está acontecendo, na verdade, é claro que tudo isso olhando para a eleição geral do ano que vem na Venezuela, para tentar fortalecer o nacionalismo, criar um inimigo externo, não, reforçar um inimigo externo, criar, tipo, tentar reforçar esse nacionalismo para tentar trazer mais apoio a Maduro, ao grupo que está no poder, que está aliado aos militares, né? As forças armadas da Venezuela estão com Maduro. Então, tudo isso se enquadra nessa direção. É claro que aí o pessoal, não, a guerra não vai, não vai, não vai, não vai, até porque se isso acontecer, né, envolveria tantos outros países no processo, ainda mais uma Venezuela que estava extremamente vulnerável economicamente, socialmente, né? Tipo, o destino para o Maduro seria péssimo, no final das contas, né? Uma coisa é reivindicação, né? Outra coisa é, eventualmente, uma ação militar.
O que acontece é que os países podem, eles não podem se meter, tipo, você tem, é claro, a autodeterminação dos povos, mas os países podem sim influenciar, afinal de contas, você está falando de uma agressão internacional que poderia, é uma promessa de uma agressão internacional, e aí sim, os países, né, podem, os países vizinhos, os países com os quais a Venezuela e a Guiana têm relação, eles podem influenciar, podem se meter, podem influenciar e tentar mediar. É o que o governo brasileiro vem fazendo. O governo brasileiro, ele até comentei isso, eu conversei com o pessoal no Palácio do Planalto e no Itamaraty, e eles vêm adotando desde o começo do governo uma ação de morde e assopra com a Venezuela. Né? Eles, é claro, trazem a Venezuela para dentro da comunidade das nações sul-americanas, estão tentando reintegrar a Venezuela, mas ao mesmo tempo deixando claro para a Venezuela que eventuais aventuras do país com um objetivo militar, econômico, político que seja, não serão aceitas, né? Então, e na diplomacia, a questão do gesto é tudo, né? O Lula ligou 2 vezes para o Irfan Ali, para o presidente da Guiana, né, falou publicamente que ligou para ele, fez uma crítica ao Maduro, dizendo obviamente o plebiscito ia entregar para o Maduro o que ele queria, ou seja, o plebiscito foi feito, o que o Lula está falando, simplesmente para reforçar a posição do Maduro, né, quase que um jogo de cartas marcadas nesse sentido. Só que o Lula botou o Celso Amorim para conversar com o Maduro. Não foi o Lula que foi lá conversar com o Maduro, não foi o Lula que. O Lula falou, não falou liguei para o Maduro, não, liguei para a pessoa que está sendo ameaçada, não liguei para o ameaçador, para ele eu coloquei meu principal assessor de política internacional. Né, que aí falou, né, como o José bem colocou, deu os recados do Brasil, falou: não vai rolar, hein? E aí o pessoal falou: não, 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 mas deixa, veja bem. E aí jogou a real, falou: ó, isso aqui tudo é um grande teatro, né? O grande problema dessa história, e é claro que aí a própria dizer não, os Estados Unidos fique longe daqui, também faz parte do teatro do Maduro, exatamente para exaltar e para excitar os seus, né? A gente viu muito disso no Brasil nos últimos 4 anos, né? Ou seja, uma ação em que para o público era uma, mas depois os bastidores eram outra, né? Vamos lembrar, né? Lembra, não sei se vocês lembram, o pessoal que está nos acompanhando, né? Quando aconteceu em 2019, logo no começo do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro mandou 2 caminhões para invadir a Venezuela, levar ajuda comunitária, gerou confusão. Maduro falou: se entrar, vai ter disputa, vai ter ataque. O Bolsonaro vai ter ataque, vai ter guerra. Só que os militares chegaram para cima: não vai ter nada disso, não. O Bolsonaro não vai, o governo Bolsonaro não vai entrar em conflito com a Venezuela. Né? E aí, o que aconteceu? Deu exatamente o que os militares avisaram. O que aconteceu é o seguinte: a gente tem que lembrar que nos últimos 6 anos, mais até do que no governo Bolsonaro, o pessoal no Planalto me colocou, que a Venezuela e o Brasil perderam muito dos laços, que tinha inclusive laços de troca militar. Havia um diálogo militar muito forte dos militares venezuelanos e militares brasileiros, né? O próprio general Mourão atuou na Venezuela antes de entrar para a política, né? E ser vice-presidente, hoje senador. Havia muita troca e o Brasil sabia o que estava acontecendo na Venezuela, sabia como é que estava a configuração de apoios ao Maduro, sabia como estava a configuração de apoios à oposição e ia driblando tudo isso. Ia navegando e agindo, claro, exatamente para ajudar a manter a estabilidade da região como principal potência regional. A questão é que nos últimos 6 anos, e principalmente nos últimos 4, todos os laços foram cortados, inclusive a representação diplomática que estava em Caracas do Brasil voltou para cá. O Bolsonaro cortou a relação. Né? E esse é o grande problema. As pessoas, não, o Bolsonaro fez certo de cortar a relação. Cortar a relação significa cortar, inclusive, canais de comunicação. E este momento, Fabiola, a importância é essa: é haver um canal de comunicação forte, exatamente que é o que existe, via Celso Amorim, via relações diplomáticas restabelecidas, para que a potência regional e os principais países da região e do continente deixem claro para a Venezuela: para de brincadeira, cuidado onde você vai se meter. E por final, por quê? Porque apesar da gente saber que a Venezuela não quer, no fundo, decretar guerra à Guiana, mas quer ganhar dividendos eleitorais com um tema que inflama o nacionalismo venezuelano, né? E cria problemas, inclusive, para a oposição, que fica com dificuldade até de ser contra isso, porque é um tema de 200 anos na Venezuela. O problema não é o exército venezuelano. O problema é o quê? O Maduro inflamar maluco e fazer merda na Guiana.
Entendeu? Esse é o problema. Porque é o seguinte, a Venezuela não é apenas Forças Armadas. A Venezuela tem milícias, tem grupos armados que defendem o governo. E aí é isso. O grande problema é sair do controle. E é por isso que o governo brasileiro está chegando para a Venezuela falando: para com isso, acalma o pessoal.